Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Espíritos, essa coisa linda aqui. Nós estamos no primeiro capítulo da quarta e última parte, que traz informações sobre as penas e gozos terrestres. Hoje o tema é mais pesadinho, então, se prepara aí. Abre a sua compreensão, até eleve seus pensamentos em prol dos suicidas e também para que a gente eleve nosso pensamento, porque certamente você, assim como eu, já teve momentos na vida de pensar em suicídio. Então vamos entender um pouco mais sobre isso, pois o assunto de hoje é desgosto da vida, suicídio. O YouTube vai gongar esse vídeo, porque falou a palavra, ele já vai diminuir a abrangência achando que eu estou incentivando, quando na verdade é bem o contrário. Mas vamos lá. Pergunta 943. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Efeito da ociosidade, da falta de fé e, também, da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, esse desgosto da vida, né, sem motivo aparente, vem da ociosidade, né, segundo os espíritos. Aí na pergunta 944, tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. E uma subpergunta, não é sempre voluntário o suicídio? O louco que se mata não sabe o que faz. Então, o homem não tem direito à sua própria vida no sentido de tirar a sua própria vida, nem a vida dos outros, enfim. E aí ele está falando sobre suicídio voluntário, mas dizer, qual é o suicídio involuntário? Então, quando você está, por exemplo, louco, está com consciência alterada, ou você está sob efeito de droga, de álcool, né? São atenuantes porque praticamente a pessoa não tem noção do que está fazendo. E aí, se você for reparar, eu conheço pessoas que se suicidaram depois de beber muita cerveja, por exemplo, ou de consumir alguma droga, alguma coisa assim para criar a coragem. A vontade está, mas a coragem vem pelo álcool, pela droga, enfim, então já não é um pouco atenuado nesse sentido. 945, que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos, porque não trabalhavam, a existência não lhes teria sido tão pesada. Então aí você vai falar assim, então quer dizer que os espíritos estão dizendo que todos os suicidas são vagabundos? Não, né, gente? Não é isso do que se trata, mas é o sentido de não preenchimento de vida. E aí a gente vai perceber que, longe de julgar, a gente está tentando entender o que leva essa ação de todos nós. De algum jeito, raros são aqueles que já não se suicidaram em vidas anteriores. Então nós estamos falando de todos nós, não estamos apontando o dedo e julgando absolutamente ninguém, tá? Lembre-se disso. 946. E do suicídio cujo fim é fugir aquele que o comete as misérias e as decepções desse mundo, ou seja, se mata por causa das misérias e as decepções do mundo? Pobres espíritos, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência, Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que, na sua impiedade, chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem, com efeito, favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. Aí tem a subpergunta. Os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? Ai deles, responderão como por um assassino. Então, assim, nem sempre o suicídio é apenas por conta daquele que o comete. As pessoas que
induzem ou causam as situações e que essas pessoas, querendo matar a dor do espírito, acham que matar a dor do corpo vai resolver, matando o corpo vai resolver, e aí descobrem rapidamente que não resolve, os que colaboraram para trazer esta dor moral também são, segundo os espíritos aqui, responderão como por um assassínio, ou seja, por aquele, como se outra pessoa estivesse ajudando neste suicídio, tá? Isso é muito sério. Pergunta 947. Pode ser considerado suicida aquele que, a braços com a maior penúria, se deixa morrer de fome? É um suicídio, mas os que lhe foram causa, ou que teriam podido impedi-lo, são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido, se lhe faltaram firmeza e perseverança e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho. Quero dizer, se for desses homens em quem o orgulho anula os recursos da inteligência, que corariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam sua posição social. Não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta e que vos volta as costas assim precisai dele. Sacrificar a vida à consideração desse mundo é estultícia, porquanto ele a isso nenhum apreço dá. Então olha que interessante, né? A pergunta você entendeu, né? Pode ser considerado suicídio aquele que está na maior penúria, está na miséria, se deixa morrer de fome, né? É um suicídio, mas aqueles que contribuírem para essa causa são mais culpados ainda, mas não se fala sobre aquele que tem o desespero para este ato nasce do orgulho. É o caso especialmente de pessoas, por exemplo, que se suicidam porque perderam tudo ou alguma coisa nesse sentido e não teriam coragem de encarar as pessoas, ou seja, materialista, e você tira o material, ele vai optar pelo suicídio, tá? 948. É tão reprovável como o que tem por causa o desespero o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? O suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de lhe sofrer as consequências. Deus, que julga, pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. Então, não adianta. Fez alguma miséria, fez alguma coisa errada e vai se matar achando que isso vai ser atenuado. Não tem um problema, vai ter 2 problemas. 949. Será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstar a que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família, ou seja, impedir que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? A resposta: o que assim procede não faz bem, mas como pensa que o faz, Deus lhe leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. A intenção lhe atenua a falta, entretanto, nem por isso deixa de haver falta. Ademais, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos e deixará de haver desses suicídios. Vamos ver o que Kardec observa aqui. Aquele que tira a si mesmo a vida, para fugir à vergonha de uma ação má, prova que dá mais apreço à estima dos homens do que a de Deus, visto que volta para a vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo-se privado dos meios de repará-las durante a vida corpórea. Deus, geralmente, é menos inexorável do que os homens. Perdoa aos que sinceramente se arrependem e atende à reparação. O suicida nada repara. Bom, então nunca é justificável, né? Pode ser atenuado, nunca é justificável. Aí você fala, então quer dizer que o suicida vai ser castigado? Não, Deus não castiga, Deus não perdoa, porque Deus não se ofende, Deus também não castiga. Você vai ter consequências dos seus atos pelas próximas encarnações, e não vão ser consequências muito legais, né? Sem contar na vida espiritual. Portanto, há atenuantes, mas nunca completa isenção da responsabilidade. Você vai ter que correr atrás do prejuízo. Bem diferente do que as religiões ensinam, que assim, a família não quer nem saber,
A religião não quer nem saber, diz que já foi para o inferno, pronto, acabou, não pode nem rezar para o suicida, ou seja, uma cretinice sem tamanho, né? Vamos combinar? Todo mundo erra, a gente erra o tempo todo e pode, num momento impensado, de raiva, de fúria, de desespero, tirar a própria vida. É um erro onde eu mesmo vou pagar muito caro por isso, sem ninguém precisar ficar me castigando e muito menos me julgando, né? Então não precisamos de religião fazendo esse papelão, né? Deus é amor. A religião deveria ser reflexo disso, mas é bem ao contrário disso tudo. Mas vamos continuar. 950. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Ai, Jesus. Outra loucura. Que faça o bem é mais certo estar a dia lá chegar, pois, matando-se, retarda a sua entrada num mundo melhor e terá que pedir-lhe seja permitido voltar, para concluir a vida que pôs termo sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Não sei se isso é uma pergunta de Kardec, talvez ele conheceu alguém fazendo isso, ou uma suposição, porque tirar a própria vida para chegar mais rápido na vida espiritual boa, digamos assim, é um nonsenso, né? Uma coisa bem estúpida a ser feita, porque vai arrumar problema onde não tinha, né? Enfim, 951. Não é, às vezes, meritório o sacrifício da vida quando aquele que o faz visa salvar a vida de outro ou ser útil a seus semelhantes? Isso é sublime, conforme a intenção, e, em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Deus, porém, se opõe a todo sacrifício inútil e não o pode ver de bom grado, se tem orgulho a manchá-lo. Só o desinteresse torna meritório o sacrifício e, não raro, quem o faz guarda oculto um pensamento, que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Então, como o próprio Zezinho que lê aí disse, é sublime e não o sacrifício, né? Uma mãe morrer por causa do filho, por amor, ou seja lá quem por quem, não importa, não é suicídio, né? Você vai salvar a vida de alguém e se coloca no lugar, ou ajuda uma pessoa que está se afogando e acaba se afogando. Isto não é suicídio, obviamente, né? Tem um comentário do Kardec aqui. Todo sacrifício que o homem faça à custa da sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque resulta da prática da lei de caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno a que maior apreço dá o homem, não comete atentado que a ela renuncia pelo bem de seus semelhantes, cumpre um sacrifício, mas, antes de cumprir, deve refletir sobre se sua vida não será mais útil do que sua morte. Legal, perfeito. Pergunta 952. Deixa eu botar aqui. Comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém a que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? Então, assim, está perguntando se é um suicídio aquele que se apaixona loucamente, mas faz besteira por causa dessa paixão, porque na hora que está apaixonado, ele sabia que ia acontecer, mas na hora que está apaixonado é irresistível. É mais ou menos isso, tá? A resposta é um suicídio moral. Não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado, há nele então falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. Vixe, difícil, né? A subpergunta: será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? É mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há, muitas vezes, uma espécie de desvairamento, que alguma coisa tem da loucura. O outro será muito mais punido, por isso que as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Então, assim, a responsabilidade é maior conforme mais planejado é este suicídio do que se fosse feito assim, tomado no desespero de uma hora para outra. 953. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada a se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? E abro um parênteses aqui, pelo alto índice de suicídios de idosos, tá? E gente doente também, e tem uma polêmica no mundo de pessoas com doenças incuráveis de acelerarem aí e terem o direito de pôr fim à própria vida, né?
A resposta. É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado, de que um socorro inesperado não venha no último momento? Então, sim, suicídio é suicídio, não importa se demora 1 minuto para acabar a vida. Subpergunta: concebe-se que, nas circunstâncias ordinárias, o suicídio seja condenável, mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável e que a vida só é encurtada de alguns instantes. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Então, não muda nada, né? Quais, nesse caso, as consequências deste ato? Uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Então, mesmo que seja 1 minuto antes, vai ter consequência e vai se arcar com essa consequência. Pelo amor de Deus, de novo, não tem nada a ver que o suicida é o patinho feio, é o cara, a pessoa que deve ser punida. Não, muito pelo contrário. Deus ama, não vai punir ninguém, só que a gente tem os efeitos dos nossos atos também aí, mesmo da nossa vida. Ah, mas então eu não tenho poder, o direito sobre o meu corpo, a minha vida? Então, foi você que deu a sua vida? Foi você que resolveu nascer? Esse é o mesmo poder que você tem para tirá-la, tá? 954. Será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Não há culpabilidade, quando não há intenção ou consciência perfeita da prática do mal. Então, nós estamos falando de imprudência, né? Que compromete a vida sem necessidade. Imprudência é outra história, não é intenção. Então, se não é intenção, não vai ter o mesmo peso, né? Vai ter o peso de uma imprudência. Também não é qualquer coisa. A gente... eu tinha Aconteceu há pouco tempo aqui na cidade. Uma senhora resolveu entrar num alagamento e acabou presa nesse alagamento. Eu não sei qual que é a história, e ficou tão apavorada que acabou dando um infarto e morreu. Isso é o resultado de uma imprudência. Precisava ter feito isso? Não precisava. Precisa alguém julgar isso? Também não, pois a gente faz muita besteira. Essa foi uma besteira fatal e ela vai ter as suas consequências, mas certamente foi muito bem acolhida, né, amada, e entendeu o que aconteceu. Assim esperamos. 955. Podem ser consideradas suicidas e sofrem as consequências de um suicídio as mulheres que, em certos países, se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos? Jesus, eu não conheço. Será que tem isso? Vamos ver a resposta. Obedecem a um preconceito e, muitas vezes, mais à força do que por vontade. Julgam cumprir um dever e esse não é o caráter do suicídio. Encontram desculpa na nulidade moral que as caracteriza, na sua maioria, e na ignorância em que se acham. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com o advento da civilização. Eu não sei se isso existe. Deixa no comentário aí se você conhece alguma religião que obriga esse tipo de coisa. Se o marido morrer, a esposa ou as esposas também se matam. Enfim, no Egito Antigo tinha muito disso, né? Morria um faraó, toda a corte era enterrada junto com ele, morria... enfim, porque julgavam que estavam fazendo a coisa certa, né? Então, se tem uma fé muito grande que isso é um dever, ele nem encaixa direito como suicídio. É uma grande burrice, desculpe a palavra, mas é uma grande estupidez mesmo, menos do que suicídio, né? Que a pessoa não tinha essa intenção de se matar, mas sim porque um costume, uma religião, uma sociedade. Mas, como disse, assim, conforme o tempo passa, isso vai sumindo. Eu acho que naquela época de Kardec, isso poderia até existir, mas hoje eu nunca tive notícia sobre. 956. Alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhes eram caras, se matam na esperança de juntar-lhes. Então, assim, está falando sobre se esse suicídio é mais perdoável, que nem uma mãe que perde um filho, e a gente conhece muitas histórias e não aguenta esse momento e acabam se matando para estar junto ao filho mais rapidamente. Mal sabem que é aí que vão se perder mesmo, né? Espiritualmente pelo caso. Vamos ver a resposta. Muito diverso do que esperam é o resultado que colhem.
Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, dele se afastam por longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem com o duvidarem da sua providência. Pagaram esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar e não terão, para compensá-las, a satisfação que esperavam. Então a coisa é pior, não melhor, né? Então muita gente se desespera. Eu falei de mãe e filho, mas pode ser qualquer grau de parentesco ou não, tamanho do amor. A pessoa não se conforma de ter sido separada daquele que ama e resolve se matar para encontrar mais rápido a pessoa que se foi. E isso dá justamente ao contrário, como os espíritos dizem, né? Porque é aí que se perde de vez mesmo. Até o espírito que foi antes, a pessoa que morreu antes, até enxerga, consegue ver, consegue participar, né? Entender aquele sofrimento, mas a pessoa que se matou, por tão alucinado que fica e de um nível de compreensão reduzido, acaba nem enxergando aí aquela por quem ele ou ela se mataram, tá? 957, a última de hoje. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Então, qual é, em geral, a consequência do suicídio? Muito diversas são as consequências do suicídio, não apenas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar é o desapontamento. A sorte, porém, não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Olha que interessante, né? E antes de lermos a observação do Kardec, as causas são muito diversas, né? As consequências também são muito diversas, mas uma coisa em comum é o desapontamento, ou seja, as pessoas que se matam querem matar a dor que está dentro delas ou por algum outro motivo, e a primeira coisa que acontece é se entenderem vivas, que existem, não no plano material, mas existem. Então, a primeira coisa que acontece é o desapontamento, né? Especialmente para aqueles que acham que o suicídio vai retirá-los, né? Vai acabar, vai dar um fim, vai descansar. Muito pelo contrário, como somos imortais, não haverá este descanso e este ato pode ser expiado imediatamente ou em outras existências, o que é muito pior, né? Então, há muitos relatos de suicidas que ficam durante anos, até séculos, repetindo aquele momento do suicídio, seja a forma que ele resolveu fazer aquele ato, aquele instante fica o tempo todo repetindo. Imagine a aflição que deve ser, né? Então, assim, que a gente possa refletir muito, especialmente quando nos chegam as sugestões espirituais, né, de espíritos não felizes que querem botar a gente no fogo, e quando a nossa mente fica, né, quando a gente fica assim, achando que tantos problemas que eu tenho, a solução vai ser suicídio, vai resolver. Não vai resolver, vai piorar e piorar muito. Calma, respira fundo, procure uma ajuda de um amigo, de uma amiga, de um psiquiatra, de uma psicóloga, né? Vá conversar, fale sobre isso, respire fundo, tire a atenção disso, né? E vai passar, tenha certeza disso. Vamos ver aí o comentário final do Kardec. A observação, realmente, mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Alguns porém, comuns a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida. Primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre esse laço na plenitude da sua força no momento em que é partido, ao passo que, no caso de morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente. As consequências deste estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se a ilusão em que, durante mais ou menos tempo, o espírito se conserva de que ainda pertence ao número dos vivos. Então, assim, há muitos casos e
casos e casos, né? Mas especialmente a questão deste laço fluídico, ou seja, da força vital que a gente tem desde que nasce para ser usado até o fim da vida, e de repente o suicídio acaba cortando isso na metade, o que vai gerar uma grande perturbação espiritual até que essa força se esgote, vai gerar uma coesão ao corpo físico, uma proximidade indesejada ao corpo físico, sentindo os efeitos da decomposição, enfim, do que acontece com o corpo físico, e repetindo este momento assim horrível durante muito tempo. Mas Kardec continua. A afinidade que permanece entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito, que, assim, a seu mau grado, sente os efeitos da decomposição, donde lhe resulta uma sensação cheia de angústias e de horror, estado esse que também pode durar pelo tempo que devia durar a vida que sofreu interrupção. Não é geral este efeito, mas, em caso algum, o suicida fica isento das consequências da sua falta de coragem e, cedo ou tarde, expia, de um modo ou de outro, a culpa em que incorreu. Assim é que certos espíritos, que foram muito desgraçados na terra, disseram ter se suicidado na existência precedente e submetido voluntariamente a novas provas, para tentarem suportá-las com mais resignação. Em alguns, verifica-se uma espécie de ligação à matéria, de que inutilmente procuram desembarar-se cedilha maiúsculo ARC, a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, se lhes conserva interdito. A maior parte deles sofre o pesar de haver feito uma coisa inútil, pois que só decepções encontram. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Entretanto, por que não se tem esse direito? Porque não é livre o homem de pôr termo aos seus sofrimentos. Ao Espiritismo estava reservado demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta, somente por constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica, o contrário é o que se dá, como nos ensinam, não a teoria, porém os fatos que ele nos põe sob as vistas. É interessante, eu vou relembrar aqui dessas palavras finais, e antes de começar anunciar o próximo estudo, é que na playlist aqui do canal e na obra fundamental O Céu e o Inferno, há, na última parte, diversas cartas, né, psicografias de suicidas. Então, caso você queira, acesse a playlist aqui no canal e você vai ver lá, mais para o final da playlist, tem diversas comunicações de suicidas. Aí você vai entender o que acontece na real, né? E como é variado, como é diverso os efeitos que um suicídio tem. Tá bem? Passou esse tema, nós vamos, no próximo capítulo, falar o nada e a vida futura, que é sobre ainda das penas e gozos futuros. Eu espero, como sempre, obrigado pela sua presença carinhosa até aqui, até o próximo estudo do Livro dos Espíritos. Tchau!